Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui num novo formato nesse 2025, finalizando 2025, um ano de carta aberta aqui, e a gente reimaginando, buscando atingir outros corações, outras pessoas, e com duas pessoas ilustres aqui comigo, amigos de data já, mas antes disso, eu gostaria de lembrar aquilo que a gente sempre fala aqui no Carta Aberta, que é o espaço que a gente utiliza aqui, a Look After. A Look After fica aqui no Itacorubi, perto do Hotel Mercury, perto do Cepom, no edifício Laguna. Então, se você precisa montar o seu podcast, fazer o seu podcast, trazer convidados, tem toda a estrutura aqui. Também tem toda a parte de assessoria empresarial, gestor de processos, gestor de finanças, gestor administrativo, a parte de design gráfico, e-commerce. Então, existe uma assessoria completa para você que tem um business, para você que é profissional liberal. Então, a Look After tem esse princípio. São homens, são mulheres, são profissionais que auxiliam outras carreiras também. Dito isso, agradecendo a Look After, agradecendo o time que está por trás, que ajuda o Carta Beta, está há um ano no ar, eu estou recebendo aqui Legal. Pastor Rogério, Luciano, e para falar um pouquinho do mundo masculino, do mundo dos homens, à luz da palavra, à luz de Deus. Amigos, obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria, por gentileza, que vocês se apresentassem. Quem é o Luciano? Quem é o Pastor Rogério? Quem são os profissionais que estão aqui comigo hoje? Para as pessoas que não os conhecem, poder entender um pouquinho do dia a dia de vocês e como vocês são seguidores de Jesus, homens de palavra, homens fiéis, e como vocês inserem Cristo no dia a dia de vocês, seja no relacionamento da família, seja no ambiente profissional, no ambiente de relacionamentos. Vamos lá. Maravilha. Muito boa noite. É um prazer estar, um privilégio estar aqui com esse momento de carta aberta. Obrigado ao Pastor Rai, né, que Amém. fez esse convite e ficamos muito feliz, fiquei pelo convite, honrado. Eh, na- eh, Sou Rogério Arantes, né, atuo, né, como um profissional, empresário, só que acima de tudo, né, acima de título, de nomes que pode ser dado, né, eu acho que o que me pega mais é saber que eu sou filho. Então eu sou um filho, né, um filho amado por Deus, e Amém. fico muito feliz hoje de poder ouvir e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, né, nessa nossa trajetória desde quando eu me conheço por gente, né, desde quando eu tinha cabelo. Legal, legal. Bom, boa noite. Porra, para mim é uma honra estar nessa mesa. Antes de me apresentar, eu quero dizer que há muito tempo atrás, Deus já tinha liberado uma palavra que eu sentaria numa mesa com pessoas grandes. Opa, E nesses últimos Jesus está tempos, aqui, então você tem com razão. certeza, Jesus está aqui. E essa profecia que foi liberada há muito tempo, ela, cara, a cada dia ela está se cumprindo. Glória a Deus. E eu sou muito grato por isso. Bom, Amém. é uma honra estar aqui no Carta Aberta. Normalmente eu sou o cara o carinha que fica ali atrás, né? O Tigas está aqui, valeu Tigas, valeu pelo apoio. É, amamos você. Bom, eu sou um amante de Jesus. Eu sou um cara que eu amo muito Cristo, Amém. amo muito a minha família e amo muito os meus amigos. Algo que eu acredito assim que eu descobri há pouco tempo é que o meu grande dom é ser grato. Ser grato por tudo, cara, porque tudo que eu tenho, essa mesa aqui foi Deus que preparou para mim. Amém, amém. Por mais que eu tenha, né, desviado no meio do percurso, mas Deus preparou essa mesa para mim. Então eu sou muito Glória a grato. Então, Deus. nas minhas orações, eu tenho até me esforçado para começar a pedir. Nós temos um pai, ele é um pai bondoso. Então, eu normalmente eu só agradeço, mas eu sei que eu tenho a liberdade de pedir para ele, eu tenho certeza que ele cumprirá, né? Amém. Mas, assim, conhecendo a minha história, tudo que aconteceu comigo, tudo que Deus já fez por mim, cara, eu só tenho é agradecer mesmo. Porque ele tem feito coisas que eu não pedi.
Amém. Glória a Essa Deus. mesa eu não pedi, e ele preparou. Como tem feito outras coisas e outras coisas virão ainda. Uhum. Então, estou muito feliz de estar aqui. Confesso que estou nervoso, mas não nervoso de medo, é de temor a Deus, porque Amém. a palavra fala que onde um ou dois se reúnem para falar dele, ali ele está. Então, o Espírito Santo está aqui. Estou muito Amém. feliz por isso. Muito obrigado pelo convite, Arre. Amém. Aleluia. E a intenção, amigos, é justamente trazer para aquele que nos escuta, que nos vê, que nos assiste aí. Lembrando também, vou até pegar esse gancho, se você não curte o Carta Aberta, se você ainda não curtiu o Carta Aberta, se você gostaria de conhecer o nosso trabalho, gostaria de estar junto com a gente, se inscreva, faça parte, mande perguntas, interaja conosco, é uma honra poder ter vocês junto conosco. A intenção é levar Jesus por onde que a gente vai. A intenção nossa é que cada vez que a gente sente nesse lugar, o nome de Cristo seja glorificado, que ele cresça, que eu diminua, essa é a intenção. Dito isso, eu acredito, Luciano, Pastor Rogério, amigos, que o sentido da palavra homem tem se perdido ao longo do tempo, né? A gente vê as pessoas trocando o sentido, até diminuindo, né? E o Senhor nos criou a imagem e semelhança dele, né? E eu acredito que a gente precisa, além de ser homens, ser cristãos aonde a gente for. Então, ser cristão no trabalho, ser seguidores de Jesus. É melhor dizendo assim, ser seguidor de Jesus no trabalho, com as nossas esposas, com os nossos amigos, e isso tem se perdido. Tem uma coisa que o Senhor, eu acredito assim que o Senhor depositou, tanto em mim quanto na minha esposa, no Carta Aberta, que são três pilares que têm levado a gente a fazer essa obra. E assim, gente, esse não é um lugar que eu escolhi, esse é um lugar que o Senhor chamou. E eu estou aqui por obediência. Eu quero sempre deixar isso claro, com muito temor, porque entenda, se o Senhor colocou algo para você fazer, se é aquele talento que o Senhor te entregou, faça. Faça de coração. E o Senhor, na passagem dos talentos, ele não compara aquele que ele deu dois e aquele que deu cinco. Ele compara com aquele que ele deu com o que escondeu o talento. Então você vai prestar conta do talento que Deus te deu. E tenha certeza, o Senhor te entregou um talento. E aí, dito isso, há um tempo atrás, pastor Rogério, Luciano, o Senhor me deu uma palavra que ele estava entregando uma nova teologia. E eu pensei assim, meu Deus, deve ser algo assim de outro mundo, algo surreal. E aí o Senhor foi trabalhando no meu coração e essa teologia dizia muito respeito a algo básico, mas é algo que tem faltado no nosso meio, que é palavra, oração, jejum. São os três pilares que a gente tem visto falta na vida das pessoas hoje, seja pela correria, seja pelo dia a dia. E aí eu queria ouvir de vocês como que vocês, como homens, como amigos, conseguem inserir a Cristo no dia a dia de vocês, no lidar com a família, nas experiências que vocês trazem, a bagagem, vocês têm bagagem, né? E eu queria entender isso, eu queria que as pessoas que nos ouvem, que nos veem, se identifiquem com o Luciano, com o pastor Rogério, que estão aqui, que além de serem seguidores de Jesus, são homens, são amigos, trabalham, têm suas carreiras, então a gente é uma tricotomia, nós somos, não tem, é inseparável. Né? Enquanto Jesus não voltar, ou enquanto a gente não for assunto aos céus, a gente está inseparável, o corpo, alma e espírito, né, pastor? É verdade. Né, Luciano? Então, falem com os nossos amigos aí. Como vocês enxergam esse caminhar com Jesus, esse seguidor de Jesus aí? Olha, é, nessa parte do homem, eu cresci sem pai. Uhum, Então, eu nunca tive essa referência de homem. entendi. Nem de homem, nem de pai, assim. Então, foi um pouco difícil, nessa minha trajetória como pai da minha família, né? Como pai dos meus filhos, como homem da minha casa. Então, eu acabei que, por falta dessa referência de pai, eu acabei que tive um distanciamento com Deus. Eu fui conhecer Jesus com 20 anos. Então, tem
22, 23 anos que eu sou batizado. Assim, mas profundamente como eu o conheço hoje, faz pouco tempo, assim, com essa intimidade, sabe? Então, nesse fato de eu não ter essa referência de pai, eu não sei o que é um abraço, por exemplo, o que significa o abraço que eu dou pro meu filho. Eu não sei o que é isso. Então eu não cresci sem essa referência. E, e um tempo eu fiquei distante de Deus. Eu fiquei distante mesmo. Eu abandonei Deus. Assim, eu não queria, assim, essa questão de pai. Então eu valorizava, olha só que engraçado. Eu amo Jesus, assim, Jesus é o que eu quero, mas eu não quero papo com Deus. Ah, entendi. A E figura a paterna. figura paterna. Então, até eu entender que isso era algo, era um buraco que ainda existe, mas Deus está, Deus está me ajudando a sanar, Deus está preenchendo esse vazio. Então, isso eu acabei que perdi esse contato com Deus e para voltar foi um pouco difícil. Foi um pouco difícil, mas não porque Deus ele se afastou. Não, ele estava sempre ali, mesmo eu me distanciando dele, mesmo eu me afastando dele. Pela misericórdia, ele estava sempre ali. E, e aos poucos, eu fui deixando Deus, eu fui dando essa oportunidade para mim a me aproximar mais dele, porque assim, ó, quando eu falo com Deus, eu já sei, cara, eu vou desabar. Porque é uma intimidade que é incrível, assim, cada um tem uma maneira, né? Mas eu não falava com Deus porque eu sabia do que ia acontecer, do que aconteceria, entendeu? Se eu me ajoelhasse para falar com Deus, ou no carro, assim, em qualquer momento, eu já sei que, cara, eu vou sentir aquela presença, sabe aquele arrepio que vinha assim, parece que tá arrancando um fio das costelas assim. E aí, cara, eu deixei isso de lado e aos poucos eu estou me aproximando, assim, não tá 100%, mas eu estou mais próximo do que eu estava antes. Então, não tá 100%, mas também não tá 1%, tá mais próximo. E isso essa minha reaproximação com Deus tem me ajudado a formar o meu caráter. Porque eu sempre fui, por não ter essa essa referência, não é uma desculpa, eu sempre fiz muita coisa errada. Esse meu amigo foi na minha mesa e falou para mim: Luciano, você é um mau caráter. Aquilo para mim, amigos falam isso. Eu acho que ele nem se lembra, mas eu me lembro, porque aquele tapa doeu e me fez crescer. Os amigos fazem isso. Ele foi na minha mesa e falou: cara, você não tem caráter, você é um mau caráter. Aquilo me fez crescer, doeu na hora pra caramba, eu nem queria olhar pra cara dele, mas eu entendi porque eu era um cara que não tinha caráter, porque eu não tinha essa referência. Então, ali, isso foi o quê? Uns 7, 8 anos atrás, lá em São Paulo ainda. Meu Deus, faz Então, tempo, hein? isso foi me ajudando a moldar. De lá pra cá, tá, tudo melhorou? Não, cara, não melhorou. Eu caí de novo, fiz coisa errada, mas Deus continuou ali, eu continuei e persisti, e hoje eu me considero uma pessoa melhor do que eu fui antes. Uhum. Então, essa minha aproximação com Deus, esse distanciamento, né, que eu evitei, estou evitando, estou cada dia mais próximo, tem me ajudado a ser esse homem que eu não era antes. Está me ajudando no meu relacionamento com a minha esposa, está melhor como nunca esteve, com os meus filhos, tem me ajudado muito. E o segredo, até no profissional também, no trabalho. Então, assim, o segredo é que não tem segredo. Porque, cara, ó, Deus, ele tá ali disponível para você 24 horas. Eu só precisava falar com ele. Só que por ego, por superego, né? Eu não quis. Talvez por medo de saber o que aconteceria, que tudo ia ficar bem, eu não queria abrir mão daquela vida. Talvez por isso. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo e para mim não tem mais volta. É isso que eu quero. É isso que eu quero seguir sendo esse homem que a gente vê por aí que não tem, né? Esse provedor, o homem da casa, o pai, o amigo da esposa. Então, tudo isso eu estou aprendendo
a ser. Então, aí você fala assim, pô, cara, mas você tem 22 anos de batismo, você é batizado há 22 anos, você é crente há 22 anos. Não, cara. Mas a vida é um percurso, né? Então, não é assim. Não é uma maratona, é Não uma é, jornada, né? é exatamente. Então, a palavra, ela se renova a cada dia. Então, o que você vai ler hoje na palavra, amanhã já é outra coisa, entende? Então, como diz o Rai, dito isso, nessa minha reaproximação com Deus, talvez seja isso, Rai, para responder a sua pergunta, Sim, talvez sim. seja isso que faltam nas pessoas. Uhum. Se entregar para Deus, deixar Deus fazer, não correr na frente de Deus, né? Tem muita gente que corre na frente de Deus, né? Então, deixar Deus fazer, deixar Deus fazer. Acredito que essa minha rendição, essa quebra do ego tem me ajudado. E a mesa com as pessoas. Deus tem me colocado na mesa com pessoas certas, assim. Você tem que se permitir também, porque senão não adianta. Deus pode colocar na mesa com os reis lá, os melhores, mas se você não estiver disposto, aberto, nada vai adiantar. Você vai continuar sendo o cara mau caráter daquela mesa de 8 anos atrás. Entendido. Então, eu entendo que não é uma resposta simples, é uma resposta bem pelo contrário, é uma resposta complexa, né? Bem complexo. Mas a gente pode, digamos, aproveitar dois pontos aí, né? Então, eu acho que ficou muito claro. Então, a gente, literalmente, aquilo que a gente estava conversando, voltar ao simples, Exato. né? E, Pastor Rogério, como é que tem sido essa caminhada como seguidor de Jesus e Pastor, vou ser bem sincero, né? Eu hoje, eu estar aqui nessa mesa, estar com vocês, é, é um milagre. é Uau. É um mesmo? milagre, porque às vezes, né? Muitas vezes o Luciano contou referente a uma experiência que ele tem, né? Ele não teve a presença paterna, Uhum. né? Só que nem sempre o fato de você ter a presença paterna é receita de sucesso. Eu tive meu pai, eu tenho meu pai até hoje, eu tenho minha mãe, Uhum. nasci num berço cristão, e quando eu tive a oportunidade, eu acho que eu tinha uns 14 anos, fui pro mundão. Virou a Fui, cabeça. mas, rapaz, não era gente não. E chegou num ponto que mesmo eu tendo toda essa referência de lar, de família, na verdade Deus, sabe aquele hino da harpa que fala, longe do Senhor andava? Hum. Era o Rogério. Eu não queria saber de Deus, e nem perguntava por ele, na verdade. Eu lembro uma vez, Deus levou meu tio. Meu tio é um presbítero da Assembleia de Deus. Foi uma ferramenta de Deus na minha vida. Levou lá, na época eu gostava de um rock, pensa num. Eu era atribulado. E foi falar de Jesus pra mim, e eu falei, ah, tio, legal isso aí, bacana, mas não tem tempo pra Jesus agora não. O tempo passou. Uau. Aí Deus preparou uma situação que eu fui para onde ele morava, em Sorocaba. Deus permitiu acontecer uma situação que eu fui lá para Sorocaba. Deus usou um profeta para falar: "Pô, você não tá aqui em vão, não. Foi Deus que te trouxe, Deus tem um trabalhar na sua vida." E detalhe, né? Que interessante. Às vezes a gente não entende muito como que Deus trabalha. O profeta, o homem de Deus foi lá, não foi para falar comigo, foi falar com a minha tia. Só que aquele mesmo sentimento de temor de Deus, falar, cara, eu sei que Deus existe, mas eu não quero me conectar com ele. Eu falei, no meu espírito, ninguém, ó, Deus é testemunha disso. Eu não falei pra ninguém. Eu falei assim, ainda bem que não falou comigo. Meu irmão, na hora que eu falei isso, assim, assim, o homem virou pra mim e falou assim, tu, jovem, não tá aqui em vão, não, foi Deus que te Não trouxe. seja por isso, É, toma aqui uma eu palavra. falei, e olha que interessante, né? Eu acredito que eu tava com uns 16 para 17 anos, acho que era 16 para 17 anos, numa festividade, numa Assembleia de Deus, no culto, que eu não sabia, né? O tema da festividade dos jovens era filhinhos. É já a última hora. Eita. E Deus falou muito forte ao meu coração ali. E quando eu me dei conta, eu estava lá na frente, com as mãos levantadas, tinha aceitado Jesus. E pensei que era só eu que estava, né? Aí o obreiro era baixinho também, né? Eu falei, pelo menos não tô sozinho, tem alguém aqui comigo, né? Mas ele estava lá me apoiando. E desde aquele momento, eu tive uma. Eu vim com muita sede. Uhum. Com muita sede a respeito de Deus. Eu era
uma pessoa, mesmo sendo homem, eu sempre estava enfiado no ciclo de oração, né? Eu sempre estava com as irmãs do ciclo de Você era o oração. homem do coque. Então, eu sempre estava orando, sempre estava buscando a Deus. Isso me deu uma conotação de enxergar a vida com outros olhos, né? Você vê, eu era jovem, 17 anos, e Uau. a minha amizade, até a linha. Hoje eu vou revelar o porquê, né? Às vezes as pessoas falam, Rogério, você tem uma linha mais firme, né? Parece o João Batista, né? É porque na minha juventude eu não tive tempo, né? Eu não me dei esse tempo. Como eu fiquei muito tempo no. Cara, eu perdi tempo demais. Aí quando eu vim para Jesus, a minha amizade quem que era? Era os obreiros da igreja, os presbíteros, o pastor, era a Os minha cabeças. amizade. Então, assim, a minha mentalidade ela foi moldada nisso. Só que por muito tempo, eu fiquei muito tempo dentro de um regime muito religioso. Entendi. E passou-se, acho que depois de 10 anos, que eu já estava convertido, servindo ao Senhor já, e foi me apresentado uma nova forma de enxergar. Eu vou dizer uma forma que é menos burocrática, porque aí eu entendo que Jesus falou, né? E o profeta Isaías profetizou, falou assim, ó, esses homens me honram com seus lábios, né? Mas o seu coração se atira para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens do que foi instruído. Ou seja, as pessoas elas temem a Deus porque elas ouviram uma lei. Só que eu entendi o seguinte, eu falei assim, puxa, e na minha cabeça, olha, eu aceitei Jesus, com todo esse cenário, todo esse enredo, mas na minha cabeça Deus ele estava sentado no trono, Hum. carrancudo, com o cetro na mão, fez a minha vontade, legal, não fez, toma raio. A minha cabeça era essa. E eu consegui entender, então, eu me relacionar muito bem com Jesus, porque eu vi o que Jesus fez, eu falei, cara, o que Jesus fez por mim ninguém poderia fazer. Eu sei o que ele fez por mim. Então, assim, e eu vim com muito amor para ter esse relacionamento. Só que eu não conseguia me conectar com Deus. Aí um dia eu encontrei realmente um acesso que eu falei, cara, Deus é real. Hum. Sabe quando Jacó falou, uau, Deus estava neste lugar, eu não sabia, meu, quão terrível é este lugar. Então, assim, me veio um temor, porque eu falei assim, eu consigo acessar. Então, assim, hoje, por intermédio de Cristo Jesus, todos nós, até vocês que está nos ouvindo, você tem livre acesso ao Pai. Só que legal, depois que você tem livre acesso ao Pai, o que que você faz com isso? Que legal, eu tenho algo valioso, e eu Excelente acho que pergunta. Uhum. É. e isso que eu acho que pega muito nos dias de hoje. Tô chegando na sua resposta, pastor. Aham, não. Isso que pega nos dias de hoje, porque hoje eu tenho acesso, hoje a gente faz até um apelo cinematográfico para a pessoa vir para Jesus. Hoje eu paro para pensar e falo, cara, Jesus me aceitou, cara. Que privilégio que eu tive. Eu sou cidadão do céu. Eu vou morar no céu. Pensa, às vezes as pessoas passam dificuldade na terra. Esse dia eu falei para a pessoa: "Ah, você está passando dificuldade aqui, mas no céu você vai andar em rua de ouro, em ruas de ouro e de cristal." Então, o grande ponto que eu fico pensativo é assim: eu tenho acesso ao Pai. E agora, o que que eu faço? Porque se a gente for ver dentro da Bíblia, pastor Luciano, a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que tiveram um relacionamento com Deus. Uhum. E só tem um, que me chama muita atenção, que fala assim: "E Enoque andou com Deus." E depois quando foi e continuou andando com Deus. Quando chegou um ponto, ele chegou num estatuto, né, ele chegou num status que Deus falou: "Cara, vem pra cá, fica aqui comigo." Aí me leva, vamos lá, Vamos. aí me leva àquele ponto que Jesus fala assim: "Ó, eu sou bom pastor." Poxa, mas qual a relação de Enoque e Jesus falando de bom pastor? Fala assim, Jesus ele dá uma orientação sobre isso. Fala assim, ó, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Detalhe, e das minhas sou conhecido. Eita. Jesus conhece as suas ovelhas, mas as ovelhas conhecem Jesus. Existe um relacionamento. E quando eu me relaciono com Jesus, olha que loucura. A gente não acredita em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Se eu estou me relacionando com Jesus, estou me relacionando com quem? O que que Jesus falou pro Felipe? Felipe chegou no povo e falou: Jesus, eu tô entendendo que o negócio vai ficar feio, o bicho vai pegar. Fala o seguinte, ó, apresenta o pai pra gente aí, já era. Ele falou, aí Jesus falou, cara, eu acho que Jesus ficou frustrado. Falei, cara, eu tô tanto tempo com vocês e vocês ainda não acreditam que o pai está em mim e eu estou no pai. Então, uma vez que eu tenho acesso ao pai, eu preciso entender, falei assim, eu tenho acesso a Deus vivo, um Deus criador. Eu não estou falando de um Deus feito de imagem, um D com Deus D minúsculo, né? Feito com a imagem criada pela imaginação do homem, de pau, pedra, de prata, de fundição. Não, eu estou falando de um Deus que criou, ele é soberano. Se você for ver a criatividade, até o Luciano brinca muito comigo, que eu gosto muito de aves, pássaros, e assim, eu fico vendo a criatividade de Deus.
Meu irmão, Deus ele é muito criativo. É verdade. Então, assim, Deus ele pegou tudo isso e sabe o que ele fez? Ele entregou para nós, para os homens, para a gente conseguir gerenciar. Só que a gente acabou perdendo, a gente se perdeu. Eu tenho um cara que fala, a gente se perdeu na curva. A gente esqueceu realmente o que que é princípio. E a gente precisa. Eu fico até feliz, pastor, que Deus entregou isso para você, que isso é valioso. Amém. Pode parecer simples, mas as coisas simples são extremamente difíceis, pastor. Pode parecer simples. Quem está de fora fala, não, isso é simples. Eu ouço desde a época que fala, mas vamos pôr em prática isso aí. Aí que pega o negócio. Então, eu fico feliz em saber que existe algo sendo feito, porque Deus falou assim: eis que eu vou continuar fazendo uma obra no meio deste povo. Uma obra maravilhosa, ao ponto que qualquer um que vê ou escutar vai se espantar. Então, uma vez que eu tenho acesso ao Pai, né, respondendo a sua pergunta, Sim, pastor, sim. eu preciso valorizar. Eu não posso tornar isso comum. Uhum. E eu sempre falo, até nas nossas reuniões, eu falei pro Luciano, acho que foi depois da reunião, né? Eu tava muito fresco, eu falei assim, eu sempre tenho uma expectativa alta em Deus. Eu sempre tenho, ó, você que tá me ouvindo, tenha uma expectativa alta em Deus, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pedimos, do que pedimos ou pensamos. Está na Bíblia que eu estou falando, não é do Rogério, não. Então, eu tenho que ter expectativa alta, porque senão eu vou ficar, sabe, no que? No loop. É isso aí, glória a Deus, aleluia. Shamanai, legal. E vai ficar só nesse loop. E eu não consigo acessar algo novo. Eu preciso de uma palavra nova, eu preciso de uma palavra rema. Eu falo assim, o que que Deus quer revelar? O que que Deus quer fazer? Porque eu sou o cara, por mais que eu tenha essa linha mais séria, mas eu sou o cara que eu acredito que em qualquer momento, ó, nós estamos aqui os três. Eu acredito que Deus ele pode vir com muito poder e tomar nós três aqui, cara. Eu acredito nisso. Amém. Então, respondendo, pastor, você tentando responder, que não é tão simples, Ah, é, eu eu gosto de acredito pergunta assim. eu acredito que está relacionado a 2 pontos, Falou. depois de tudo isso. Primeira coisa, você precisa conhecer a Deus. Uhum. Conhecer a Deus. Segundo, você precisa obedecer. Sem obediência, a Bíblia fala, sem obediência é impossível agradar a Deus. E às vezes a gente está preocupado em seguir os nossos. Quando é muito difícil, fala, Deus, tá aqui, ó, me ajuda aí. Agora, não, Deus, isso aqui é fácil, deixa comigo, eu mato no peito. Eu falo assim, e onde que está a honra? Onde que está a reverência a Deus? Eu falo assim, onde que eu consulto a Deus? Onde que eu paro? Porque se deixar, a gente vai no automático. Uhum. Eu sou exemplo disso, eu sou um cara muito acelerado. Então, se deixar, eu falo assim, opa, peraí, Deus, o que que Deus acha disso? Qual que é a posição? O que que o reino vai ser? Qual que vai ser o ganho do reino? O que que Deus vai ser glorificado nisso? Então, eu acredito que, primeira coisa, conheça a Deus de verdade, não de ouvir falar. Sabe que nem Jó falou? Já falou, ó, antes eu ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos te veem. Ele tem uma experiência que eu acho que é uma das experiências mais complexas que um homem já passou na Bíblia. Mas o que fica? É Porque, verdade. e eu não estou falando só de poder. Eu sou um cara que eu acredito muito no poder de Deus, pastor Luciano. Eu acredito muito. Eu acredito que o mesmo Deus que usava o Davi Miranda para curar, que usava o Manuel de Mello no Brasil para Cristo para fazer as cruzadas, que usou os missionários Daniel Berg e Gunnar Ving para intensificar o movimento pentecostal no Brasil, é o mesmo Deus, ele não mudou, quem mudou foi nós. Nós que deixamos de buscar, nós que deixamos de ler a Bíblia, orar e jejuar. É isso, não pastor? É verdade. Foi a gente que deixou, e eu acredito que Deus, se a gente for ver, teve pessoas que elas se beneficiaram do poder de Deus e tiveram uma experiência com Deus. E o maior exemplo que eu tenho na Bíblia, e um exemplo de temor que me dá, é quando a gente desobedece a Deus, que é o caso de Saul. Hum. Ou Saul é um caso interessante, porque o Saul estava entre os profetas. A Bíblia vai dizer que Saul profetizou, só que ele perdeu tudo isso quando ele desobedeceu a Deus. E detalhe, era uma coisa simples. Mas o que que corrompeu Saul, na verdade, foi o quê? A vaidade, o orgulho. Esse é o que mais nos afasta de Deus, é a nossa vaidade, é o nosso orgulho, né? Como a canção fala, né? Meu orgulho me tirou do jardim, não foi? Então, assim, eu preciso me posicionar num lugar, como o Luciano falou, de rendição, de se render, entender, falar assim, Deus está aqui, cara, o que que Deus quer fazer? Deus, ele é soberano. Deus, ele não pede permissão. Falou, ô Luciano, eu vou. Cara, Deus, ele quer falar. Detalhe, pessoal, vocês que estão nos ouvindo aí, o maior interessado em fazer somos nós. Deus é o maior interessado em fazer, Deus é o maior interessado em curar, em ressuscitar e que o reino seja propagado. O maior interessado é ele. Mas por que que ele não faz isso?
porque nós deixamos de fazer a nossa parte. Esse que é o ponto. Assim, quantas pessoas, ó, eu estava fazendo um estudo, a religião que mais cresce no mundo, depois do islamismo, sabe o que que é? Uhum. É sem religião. São pessoas que não querem saber de religião. E quando a gente está falando do reino, é classificado como uma religião cristã, mas o evangelho não consiste numa religião. Eu acredito que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha, eu batendo na Amém. mesa. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, pastor, não sei se eu consegui responder de uma forma. Acho que foi um pouco complexa a minha Não, resposta, Perfeito. mas é naquilo que eu acredito, é nisso que eu acredito. não, amém. E não era uma pergunta simples, bem pelo contrário, uma pergunta que exigia um desenrolar aí. A intenção era justamente essa, até para as pessoas saberem como vocês Uhum. pensam e entender um pouquinho que o relacionamento com Deus, ele também depende do humano, né? Depende da vontade. Eu estava conversando com uma pessoa um dia desse, eu falando assim, ó, o Espírito Santo pode descer aqui nessa sala e falar, eu quero você. Se você falar que não quer o Senhor, ele não vai poder fazer nada, porque ele não interfere aonde eh, aonde você não quer o livre-arbítrio. Ah, mas o Espírito Santo é soberano. Ele é soberano, mas ele, além de tudo, ele é um cavalheiro. Então, ele não vai contra a sua vontade. Eu acredito, eu acho que claro, tem situações e tem situações mais, se a gente for olhar como Deus age, né, nessa maneira, ele é um cavalheiro, né, no agir das nossas vidas. Por isso que eu estava falando que eu estava pedindo até para vocês entrarem nesse assunto, porque não tem como a gente separar a vida, ainda mais a vida do homem, separar entre locais que Deus entra e locais que Deus não entra, sabe? Porque ou a gente é seguidor de Jesus em todas as etapas e todos os lugares da nossa vida, ou não somos. Como é que a gente vai trabalhar sem Jesus? Como é que a gente vai educar os nossos filhos sem Jesus? Como é que a gente vai se relacionar com os amigos sem Jesus? Porque eu até no proceder em casa, né? Ao comer, agradecer pelo alimento, agradecer pelo mantimento, pelo trabalho, por trabalhar, por ter saúde. Então, de ruim já basta o mundo, né? É isso que já basta o mal desse mundo, a palavra de Deus fala. E aí vem de novo aquela pergunta assim, mas beleza, agora a gente delimitou algo, né? Então nós precisamos estabelecer um relacionamento com Deus, estabelecer algo diário mesmo, porque o Senhor é um Deus relacional, né? E aí eu queria ouvir de vocês, assim, das experiências que vocês viveram nessa vida, para aquele que tá nos assistindo, assim, o quando que vocês viram e falaram assim: "Não, eu preciso fazer isso. Não, eu preciso dar uma atenção aqui no meu trabalho. Não, eu tenho uma experiência que eu vi que o Senhor falou para eu fazer isso naquele lugar e para aquele lugar". Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, porque muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo, pastor Rogério, Luciano, eles entendem que o Senhor é somente o senhor do quarto, eis que fecha a Uhum. porta do quarto, sabe? Não, eu creio que ele é um Deus de intimidade, e eu tenho vivido isso assim, porque as coisas que eu recebo no quarto, no secreto, eu não acredito que eu receberia no altar de uma igreja, sabe? Eu acho que o meu primeiro altar é minha casa, então eu estabeleço o meu altar lá na minha casa, aquela é minha primeira igreja, aquele é meu primeiro ministério. E aí eu não consigo desvincular das outras coisas, então eu não consigo enganar um cliente falando que eu vendo software, né? Falando que tem alguma coisa que não tem. Eu não consigo. Eu estou sendo tratado em N áreas da minha vida, mas o Espírito Santo, ao contrário que a gente brinca até com a Luana, né? O Espírito Santo comigo, ele já é mais incisivo, porque se ele fosse muito bonzinho comigo, eu montaria, né? Então ele é bem faca na caveira, assim, não, só isso aqui não tá legal, isso aqui. Eu tava até andando com a Luana e aí um carro, a gente tava voltando para casa e um carro ameaçou assim entrar na calçada para entrar no lugar. Aí na hora que eu parei na beira da calçada para atravessar assim a faixa, né, para atravessar aquele pedaço de guia rebaixada,
Aí eu olhei pro motorista, o motorista assim, ó, passa, passa. Aí eu falei assim: "Ah, se eu vou adiante, quer passar por cima do carro. Se eu quer passar com o carro por cima de mim. Se eu não vou, o carro não espera". Aí o Espírito Santo falou assim: "Oh, nunca tá bom, hein?" Desse entendeu? É o tipo de é assim o Espírito Santo, ele lida comigo assim, se o cara espera, não tá bom. Se o cara para, passa por cima, também não tá corra aí, né, qual é a tua? Cara, o Espírito Santo é didático comigo, isso e assim, ele age de maneiras diferentes. Exato. Esse é no meu andar em casa, entendeu? Então, tem o trabalho do pastor Rogério, tem o trabalho do Luciano, tem o trabalho do Rai, tem a família dos homens que estão aqui. Então, fale um pouquinho como é que vocês não separam, digamos assim, essa vida do relacionamento com Deus nas N áreas que nós temos Uhum. aí? Bom, como eu disse anteriormente, então essa minha intimidade com Deus, ela está sendo criada, né? Posso dizer assim que eu acabei de nascer, assim, tô tendo o meu pai ali comigo, sabe? Então ele não pega muito pesado comigo, porque ele sabe que se ele pegar pesado eu vou espanar, entendeu? Tipo assim. Então eu sou muito emotivo, assim, quando eu senti a presença de Deus, não tem como, cara. Eu já tentei segurar várias vezes, mas não tem jeito. As lágrimas rompem Amém. e é muito gostoso, é muito bom. Eu também tinha essa visão de Deus, aquele cara que era sentado no trono, lá no Olimpo, com um tridente na mão. A diferença é que ele soltava raio, assim, entendeu? Então essa era a visão que eu tinha. O Rogério falou e eu lembrei disso. Então, desde pequeno, essa foi a imagem que foi passada do Pai, de Deus, né? E Jesus era sempre o cara bonzinho, ó, nós somos irmãos em Jesus. Uhum. Então, por isso que eu fiquei mais próximo, assim, sabe, Jesus é o cara, então Jesus é meu amigão e Deus é o cara malvadão. Aí, pra você quebrar isso desde criança, assim, sempre eu ouvi, assim, mas nunca fui pra igreja, assim, nunca frequentei na cidade que eu nasci. Só com 20 anos de idade que eu entrei na primeira igreja, que foi um livramento que Deus me deu, e aí, a partir dali, ele cuidou de mim. Uhum. Então, daí pra frente que eu comecei a entender que Deus não era esse cara do tridente lá sentado no Olimpo, né? Então, isso foi quebrando ao longo do tempo. Uhum. E hoje, eu me sinto com uma intimidade, tanto que no trabalho, às vezes, eu negligencio algumas coisas. Não sei se não vou generalizar, tá? Não sei se é natural do ser humano, do homem, ou de todos, ou é só meu. De repente seja algo só meu. Às vezes eu procrastino alguma coisa, às vezes eu negligencio alguma tarefa que era para eu fazer agora, e eu deixo para fazer depois. E aí, sabe aquela cobrança que vem assim do nada, assim, a gente sabe que não é do nada, né? Então, aquilo me desperta, porque na verdade, não é para. Quando eu abro mão de fazer para o cliente, eu estou abrindo mão de fazer para Deus, porque é para Ele que a gente faz. Então, se eu Eu entendo. colocar na minha cabeça que é para Deus que eu estou fazendo, cara, tudo vai dar certo a partir daí. Então é uma mudança de pensamento, uma mudança de postura. Exatamente. Hum. Por exemplo, vou dar um outro ponto aqui com os meus filhos. O Felipe, eu fui abastecer o carro com ele e a gente sempre fala de Cristo em casa. Assim, eu tenho falado mais de Jesus em casa, assim, com o pouco que eu sei, por exemplo, eu não leio muito a Bíblia, assim, eu tenho muita dificuldade em ler a Bíblia. Só que tem muitas ferramentas hoje que isso ajuda. A minha esposa falou: você tem dificuldade de ler, mas você gosta muito de história. Então, existem alguns canais que fala da Bíblia, não rouba nada ali, não acrescenta nada, mas contando a história. E eu achei esse canal. Que bom. E eu, todos os dias, estou ali. Ouço pelo menos um, dois livros, durmo ouvindo, para aprender mais. Então, é uma ferramenta que tem me ajudado a, a entender das escrituras, né? Que tem que saber, tem que saber. E aí, e a gente sempre fala de Jesus em casa, assim, nós temos uma intimidade muito grande com Jesus, algo assim que a gente nunca viu, nunca presenciou assim, sabe, antes. E os meninos, graças a Deus, eles são muito, assim, eles têm assim, cara, o amor que aqueles meninos têm por Jesus, assim, eu não vivi algo assim. E tudo isso é pela misericórdia dele, porque eu posso dizer, cara, eu não fiz esforço pra, assim, vai.
fiz alguma coisa, mas eu não fiz esforço. Então, não estou me culpando por conta disso. Pelo contrário, Deus me mostrou e eu estou fazendo diferente hoje. Não é tarde, cara. Aprender com 43 anos não é tarde. Tem gente que, eu tô com, tem gente aprendendo com 100 anos. Tem gente se formando em faculdade com 100 anos. Quem sou eu para falar com 43 anos que tá tarde para aprender sobre Jesus? Nunca é tarde. E a gente sempre falando ali de Jesus na mesa, a, a, a oração, agradecendo pelo alimento, no mercado, obrigado, Senhor, por esse carrinho. É um privilégio estar aqui. Obrigado por essa mesa, Senhor. Cara, isso tem um poder enorme em casa. A presença de Deus, ela é muito presente. Antes de contar do Felipe, é, tem algumas coisas que acontecem quando você está mais sensível, mais próximo de Deus, que as coisas são mais claras. Uhum. Tipo, a venda cai e você começa a ver coisas. É, Deus, ele fala conosco através, por exemplo, eu, e meu- eu, me, eu, a minha esposa e eu, nós estávamos muito bem. De repente aparece um inseto em casa, uma aranha. Ela fala, querida, a gente precisa orar, tem alguma coisa errada. A gente já sabe que alguma coisa no movimento espiritual vai acontecer. A gente já, automaticamente, cara, a gente já parte para oração porque sempre apareceu uma aranha, tem uma teia de aranha em algum lugar, tem aranha. Sonhei com aranha, ela também sonhou com aranha no mesmo dia. Passamos o final de semana tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Foi bom, foi bênção. À noite, aí tivemos um desentendimento. Então, se a gente não está em Deus para entender, Para um espírito de vigilância. exato. Uhum. Então, essa intimidade com Deus, ela vai, ela vai, cara, nos livrar desses problemas, né? E coisa que a gente não tinha antes. Então, eu, pela minha falta de maturidade em Deus, eu não entendia isso, porque eu não estava próximo, então não tinha essa intimidade. Então, acontecia algo, qualquer coisa, assim, por mínima que fosse, já era o suficiente para eu me afastar e sumir de todo mundo. Porque estava sozinho, para mim, eu era o cara. Então, eu não tinha essa aproximação com Deus. E hoje é diferente. Então, quando você está aberto para Deus, as coisas acontecem. É por isso que eu falo que estar com pessoas, as pessoas certas, isso vai ajudar muito na caminhada. E eu tô falando isso porque eu estou vivendo isso. E estar com pessoas tem me ajudado. Os nossos encontros de homens têm me ajudado muito nisso. Quando você fala assim, ó, e quando eu levanto, não é à toa que você falou, eu levanto sempre, às vezes, tal, uma vez por semana, às 3 da manhã para orar. Aquilo ali foi uma semente, foi plantada. Beleza, eu peguei aquilo. Aí no outro dia o outro falou a mesma coisa. Aí o outro falou a mesma coisa. Eu falei, poxa, peraí, o Espírito Santo tá falando alguma coisa aqui comigo aqui. Tem uma chave ali. É uma chave. Quando eu comecei a fazer isso, a queimar minha carne e ir para as 3 da manhã com Deus, muita coisa aconteceu. O meu relacionamento com a minha esposa mudou, melhorou demais. O meu relacionamento com os meus filhos mudaram demais. Então, parece coisa simples, é a gente se entregar realmente para Deus e deixar Deus tomar conta da casa. Aí, tô lá às 3 da manhã, sentindo aquele queimor por dentro, falei, meu Deus. Aí, de repente, ora suas portas. Falei, pai, vou fazer isso, tô maluco. E aí, falei, não, eu vou fazer. Melei minhas mãos e saí ungindo todas as portas e janelas de casa. A minha esposa, que é isso aqui? Então, bate o sol, fica a sombra no chão. Mas ali, o Espírito Santo pediu, me orientou para eu fazer aquilo. Eu tinha que ungir a minha casa, Amém. porque aquilo não só mostrou para minha família que ali tem um sacerdote, um homem de Deus orando, mas isso me fortaleceu como homem e está me forjando a ser um homem melhor, o pastor da minha casa melhor. Então isso é importante. Então, cara, ó, estar à mesa com pessoas, com as pessoas certas, isso pode salvar muitas vidas.
estar em mesas ruins também pode destruir muita gente. Amém. Então, é por isso que eu valorizo muito a mesa. Eu valorizo muito. Em casa, a gente sempre fala que a mesa. Às vezes a minha esposa está trabalhando e eu fico ali olhando para ela assim: puxa, você pode. Foi um pouquinho para a gente tomar um café junto aqui. Aquele momento é importante, a mesa é importante. E eu aprendi isso com pessoas assim como vocês. E são pessoas enviadas por Deus. Então, eu sei que o livro, a Bíblia, tem muitos discípulos, tem muitos profetas. Mas eu posso dizer para vocês claramente que tem os profetas atuais que eu valorizo muito, que é o Rogério, que é o Rai, segundo Rai, o livro, primeiro livro de Rai, primeiro livro de Rogério. Então, o mestrão, o Luiz, poxa, então são pessoas assim, não somente a Bíblia, mas hoje em dia Deus tem mandado pessoas também, pessoas boas, pessoas de Deus, que se tivessem hoje, naquela época lá, picaria o terror. Imagina vocês com Jesus naquela época. Meu, vocês iam picar o terror com Jesus lá, meu. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. E eu quero ser assim como vocês, cara. Um dia eu quero ser assim como vocês, homens de Deus, sabe? Homens de Deus, pais de família, assim, homens de verdade, que a esposa olha e fala assim, caramba, esse é o cara. Um cara que faz a diferença na sociedade, no mundo. Então é isso que eu quero. Então, quando eu descobri a minha missão, ficou mais claro. Que eu achava que eu tinha uma missão, mas eu não sabia que eu tinha uma missão. Eu fui descobrindo isso ao longo. Eu descobri agora, faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Os meus olhos se abriram e eu descobri a minha missão, assim, está sendo desenvolvida em Deus. Deus tem me ajudado com isso. E estar aqui nessa mesa hoje falando é um romper de algo que eu preciso fazer que Deus me deu para fazer. Legal. Só que eu não fiz ainda, mas eu vou fazer. Está fazendo. Estou fazendo. Então isso é muito importante. E para finalizar, você falou de ter Deus ali na família, né? A inserção A de inserção de Deus Deus na família, em tudo, na família, em no tudo. Então, trabalho, é isso. Tudo isso tem na mesa. mudado. Eu tenho me dedicado melhor para os meus clientes, tenho me esforçado mais. Não estou fugindo dos meus clientes como eu fugia antes. Não tenho medo dos meus clientes como eu tinha antes. Então, por quê? Eu coloquei Deus na frente. Amém. Falei, me ajuda, porque eu não, cara, não tenho condição. E aí eu tava ali abastecendo o carro com o Felipe, e aí eu ia pagar no Shell Box, né? Tinha finalizado o abastecimento. Eu só precisava empurrar o carro um pouquinho para frente para o carro de trás abastecer também. E o cara buzinou. Não, nem buzinou, ele deu um farol alto. Falei, cara folgado e tal, não sei o quê. E aí eu tinha acabado de falar de Cristo pro Felipe. A gente tava falando de Jesus naquele momento. E aí eu saí, não fui pra frente, finalizei o pagamento, 2 minutos depois o cara encostou. Aí depois eu parei o carro e falei, poxa, eu não deveria ter feito aquilo. Me perdoa, Espírito Santo. Eu pedi desculpa pro meu filho. Cara, me perdoa também. Eu não deveria ter feito aquilo. Não faça isso. Isso não é exemplo. A gente estava falando de Jesus agora, e aí eu fui lá e para você ver o quanto fraco nós somos, né? Se a gente não tem a graça dele, cara, ali conosco, a gente vai cair toda hora. E toda hora aparece uma situação. Então, se a gente não tiver ali com esse ajuste fino, né? Com Jesus, É dia a dia, né, é o amigo? dia a dia. Cara, eu vou falar para você, Rai. Cara, eu tô apaixonado por Jesus, cara. Você é louco. É muito bom. Nossa, tá queimando dentro de mim assim. Eu não tenho conhecimento, mas eu tô buscando. Eu sei que Deus vai me ajudar, mas eu sinto algo diferente, sabe? Assim, eu sinto algo diferente dentro de mim. Eu me sinto um homem melhor, me sinto Amém. um filho melhor, me sinto um marido, um primeiro melhor. E eu quero disseminar isso, cara. Essa, essa mudança que Deus tem feito, sabe? Posso continuar? Por gentileza, Por você. favor. Aconteceu um episódio, apareceu uma oportunidade boa. E aí, um amigo, ele fala assim:
eu vou trocar de roupa, ó, Espírito Santo, que roupa eu coloco? Eu vou almoçar fora, ó, Espírito Santo, onde eu vou almoçar? Espírito Santo, eu vou dar um presente pra minha esposa, que presente eu vou dar? Quem que fala isso, Rai? O Rai, o Rai fala isso. Aí eu falei, caramba, que legal. Isso é um nível de intimidade incrível. Apareceu uma oportunidade de montar um podcast em outro lugar, lá na Palhoça, de um canal famoso, né? Oportunidade muito boa. Assim, a curto prazo, isso me traria assim, uma condição financeira boa. Boa mesmo. Beleza. E aí, conversando com a minha esposa, ela falou assim: e aí, que você acha? Eu falei assim: ó, eu quero, eu acho legal, interessante. Só que eu respondi diferente pela primeira vez na vida. Eu falei assim: ó, vou colocar nas mãos de Deus e dependendo do que ele responder. Uau, que legal. Cara, você tem ideia do que isso aconteceu posteriormente? Que eu não tomei a decisão com as minhas forças, com visando o dinheiro, porque a visão que a minha esposa teve de mim ali, eu não tomei a decisão, cara. Eu coloquei Deus na frente. É algo que não é tangível, Não é. mas tem um valor Então, imensurável, né? exatamente. Que legal. Entendeu? Então, foi isso que eu saquei. São coisas assim. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá, ajudei, fiz. Aí minha esposa, você já tomou a decisão? Eu falei assim, não, tá nas mãos de Deus, eu não tomei nenhuma decisão. Aí beleza, fui, ajudei o cara, fui lá acho que umas 3 vezes. Ajudei lá, montei umas coisas e tal, mas não tinha nada certo. Aí, fomos na igreja, e aí Deus foi direto. Não abra concessões. Eu só lembro do rostinho da minha esposa falando assim, ó, receba. Falei, recebido com sucesso. Já liguei pro rapaz e falei assim, ó, não vou continuar. A oportunidade é muito boa. Sucesso pra você e vou tocar a vida. Uau, que decisão difícil. Rai, eu posso dizer de coração? Não foi difícil. Que legal, cara. Não foi difícil porque não fui eu que decidi. Amém. Que Foi Deus que bacana. decidiu. Então, se ele falou que não era pra eu estar ali, cara, mesmo que não venha algo maior lá na frente, mas foi ele que decidiu. Tá Amém. nas mãos dele. Então, isso, pra esse cara que falar isso hoje, difícil, hein? Assim, naquela época. Então, eu falando isso hoje, cara, isso é fantástico. Assim, eu me orgulho de estar mais próximo de Deus, posso dizer assim. Uau, que legal, Lu. E Poxa. às vezes eu me pego ali, ó, eu te cortando de novo. Não, não, não. Eu que te contei. Cara, eu tô indo ali, tô vindo pra cá, e ali ouvindo tal, um louvor, eu lembro, de repente eu lembro de uma palavra que foi, então daqui a pouco. Vai do nada assim, pá. Não sou igual a Lu, tá? Assim, essa intimidade toda, esse Espírito Santo. Não. Beijo, amiga. Não, mas é muito gostoso. É muito gostoso servir a Deus, cara. É muito bom. É muito bom. Amém. Que Então, legal. às vezes, tem muitos homens aí que, cara, acha que já tentou de tudo. Às vezes tá com um casamento falido, tá preso na prostituição, tá preso na masturbação. Cara, eu conheço esse lugar. Eu conheço esse lugar. Então, se você não abrir mão de tudo isso, se você abrir mão de tudo isso e deixar Deus fazer, cara, a sua vida vai transformar assim de uma maneira absurda. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Ó, roubei a cena aqui, ó o corte. Felipe, ó o corte. Então, pode crer, cara. E eu tenho certeza que um dia eu vou estar lá onde Deus quer que eu esteja. Eu creio. Eu Amém. não sei onde é, Nós mas Deus cremos. sabe. É, Amém. tá. Obrigado, tá? Desculpa Mas, aí a. não, mas Não, que o isso, estamos. podcast é para É, isso, é então É tá. isso para Então eu mesmo. vou tomar um cafezinho que a no- minha amiga patrocinou aqui, ó. Patrocínio. meu amigo pastor Rogério, eh, continuando isso, era justamente que eu gostaria, né, até para a gente passar para quem nos ouve, para ouvir que são pessoas normais que estão aqui falando de casos normais, onde o Deus fora do normal age nos detalhes. E aí, Vamos lá, pastorzão? pastor.
é legal porque, assim, somos todos a família de Deus, né? Mas cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu tratamento com Deus. Uhum. Um de uma forma um pouco mais direta, né? Outros um pouco mais, assim, lúdica, né? Que Deus vai construindo e vai montando um Lego, mas eu vejo, eu fico feliz porque Deus ele cuida de todos, né? Uhum. Deus ele tem um amor que é incondicional, né? Um amor que abraça, que constrange, que nos ministra, né? Que realmente. Então, sendo bem honesto, né? Eu tenho que falar a verdade aqui para vocês. Na verdade, sabe como que eu faço? Pois não. Na verdade, eu tenho uma identidade secreta. Opa, Sabe como é que é? Então, eu sou executivo, né? E Bah. sou filho de Deus, é isso? Não, galera, isso não funciona. Ó, isso não funciona, não tem como, tá? Eu acredito que, até pegando por base o que eu comecei dizendo, o maior cargo, o maior título que nós podemos ter é filho. Isso aí. Filho de Deus. Então, como que a gente vive? Eu tenho que entender, pô, vou dar um exemplo, né? Eu trabalhei muitos anos como dentro de empresas, né, área de industrial, engenharia, e tive a oportunidade de realizar um sonho que Deus tinha colocado no meu coração, de era fazer uma viagem para a África. Os detalhes eu acho que fica para o próximo, tá, pastor? Eu acho que senão vai ficar muito longo. Então, e quando eu voltei, Deus, ele me preparou uma situação que eu não ardia no meu coração, o desejo de empreender, né? E eu voltei e falei, poxa, e agora? Fui para África, vi muitas coisas lá, voltei e agora o que que eu faço? Eu vou me enfiar dentro de uma empresa, vou ficar full time ali, eu vou tentar algo inovador, algo diferente, algo que queimava, né? E eu acredito que, olha que interessante, né? Que esse desejo, né? Isso não vem da carne, isso. Eu não consigo ver que isso vem da... Isso é o próprio Deus que coloca no nosso coração o desejo de empreender. Se você for ver homens na Bíblia, homens que pegaram e empreenderam, que fizeram e trouxeram abastança, trouxeram sustento, mudaram a sociedade, conseguiram trazer uma conotação diferente. Então eu comecei. Só que para começar, olha que interessante, eu senti o aval de Deus para isso. Isso que é interessante. Só que olha que interessante, né? A gente está falando de homens, né? E todo homem bem posicionado, todo homem bem alinhado, ele só consegue fazer isso se ele tiver uma esposa. Ele só consegue fazer se ele tiver uma companheira, uma adjuntora, né? Como Deus falou assim: vou fazer uma adjuntora, vou fazer uma auxiliadora. Uma que, e até é engraçado, né? Os pregadores antigos falam assim: ó, e Deus não tirou um osso da cabeça, né? Para a mulher não mandar no homem, né? E não tirou um osso do pé para o homem não querer. Tirou da costela, do Do lado, lado. para estar ao lado. Eu perguntei, eu tinha 50%, Deus estava ali comigo, eu tinha 50%. Eu falei, chegando a minha esposa, eu lembro até hoje, eu estava num ambiente. Estava em São Paulo, eu morava em São Paulo ainda, e eu falei. Foi feito todo um traçado, todo um planejamento, né? uhum, Até foi um amigo em comum, né, que me ajudou nesse planejamento, que eu não tinha noção, ele conseguiu enxergar. Eu costumo dizer que ele é o garimpeiro de Deus. Para quem não conhece, é o Luiz Carlos, tá? O Luiz Carlos é o garimpeiro de Deus. É, Garimpeiro de Deus. e ele falou: Rogério, ó, eu vejo porque eu sempre fui muito ousado. Deus me deu uma ousadia muito grande. E eu vou contar um pouquinho disso aí, de onde que vem isso aí. Então, eu falei, Fia, ó, seguinte, isso já arde no meu Faz com a coração. Eu sua penso, esposa. isso. Eu falei, ó, Fernanda, ó, eu vou sair de um formato que nós teríamos uma segurança paliativa, né? E vou fazer algo que eu nunca fiz. Eu vou pegar meu conhecimento e vou empreender com isso. Ela olhou para mim e falou assim: eu tô junto com você. O que Uau. você fizer, eu tô com você. Meu amigo, desculpa, eu sei que ele tá falando de Deus, mas ali eu parecia o gata-jato, cara. Ali me segura, cara, que eu fiquei. Te É deu uma sério, me coragem. deu um olho. Então, assim, É verdade. não tem como, não tem como, não tem como. A gente tem um grande homem de Deus, tem um homem de sucesso, um homem de valor, né? Se ele não tiver uma companheira do lado, se ele não tiver uma pessoa É que, isso aí. que tá ali, e até falou assim: você olhou isso aqui? Você viu aquilo? A decisão é sua, mas é alguém que está te ajudando, é alguém que Deus colocou na sua vida para te ajudar. E de verdade, meu irmão, você que está me ouvindo aí, ó, é ignorância da sua parte se você não ouvir ela.
É. Eu não tô falando que você tem que fazer tudo. Não é isso, mas eu falo assim, ô, você tem que ouvir, tem que honrar, tem que respeitar. Então, assim, atrás de um grande homem, sempre tem uma grande mulher. Ponto. Aí, mas olha que interessante o que eu falei do ímpeto, né? Que eu não consigo, a gente não consegue separar. E por um tempo, quando eu era religioso, eu acreditava que dividia, né? Falei, eu tenho a vida eclesiástica e a vida do trabalho. Só que é bem, bem engraçado que quando você separa isso, o seu trabalho às vezes você deixa relapso. Na igreja você se dedica, você é o obreiro, você faz, chega cedo, né? Opa, ô pastor, tô aqui, né? Agora, quando você entende que é uma coisa só, não tem divisão, não tem como você dividir. A gente não é Superman. Lembra que o Superman entrava na cabine lá, tirava a roupa e virava o Homem de Aço? É isso? Não existe isso é ficção. Isso é gibi, isso não é vida real. Isso não é o Verdade. homem de verdade. Então, na verdade, a gente tem uma essência que é uma coisa só, ou seja, eu sou aquilo que Deus me chamou para ser. Puxa, ó, tem pessoas que, como eu acabei de falar do meu amigo Luiz, é o garimpeiro de Deus. Então, assim, tem pessoas que foi chamada para ser as pessoas que vão fundamentar, que vão trazer fundamentos, né? Até às vezes eles perguntam, poxa, você gosta de falar da Bíblia, assim? É que na minha cabeça, e assim, não é porque eu gosto de falar, mas na verdade que na minha cabeça isso fundamenta. Até quem está ouvindo, porque não é o que o Rogério está falando. E de verdade, eu me sinto mais seguro quando eu falo da Bíblia. Porque na Bíblia, eu acredito que é a palavra de Deus e ela não tem falha, ela não muda. Ela permanece verdadeira. Então, assim, quando eu falo da Bíblia e quando eu busco referência na Bíblia, puxa vida, é a boca de Deus. Então, assim, só que se eu ler a Bíblia tão somente por ler, cara, ela vai ser um livro, um bom livro. Agora, se eu me debruço sobre ela, com o auxílio do Espírito Santo, ô meu amigo. É Aí outra coisa. vai se abrir, Abre as suas entendimento. vistas, abre o entendimento. Fala, meu Deus, olha o que Deus fez É isso aqui, mesmo. a conexão, que você pensa que não, você está lá em Gênesis, puxa, mas isso aqui casou aqui. Olha, Gênesis 3,15, a primeira vez que o Cristo me revelou isso aí, falei, cara, Gênesis 3,15, o que é Gênesis 3,15? Deus falou para Adão e para Eva. Né, Deus estava tratando com Adão, tá? Mas vamos lá, a Eva estava no circuito. Há de ser, porque ele ouviu de cada um, né? Ele falou assim: há de ser que eu vou colocar inimizade entre ti e a semente da mulher. Falou assim: ó, você vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas esse te ferirá a cabeça. Aí você vê Jesus cumprindo isso aonde? Lá na cruz, quando Jesus olha, até o pessoal ilustra, né, que os anjos, né, todo o exército de Deus estava preparado esperando só um comando de Jesus. Porque se você for ver lá em Isaías, né, diz que Deus enviou um anjo e 185 mil homens foram mortos. Um anjo. Agora calcula o exército do céu. E Jesus, quando todos estavam na expectativa, falou, ele vai dar o comando e a gente vai agora. O já falou 06, vamos lá. Jesus falou assim, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E depois ele finaliza e fala assim, está consumado. Quando está consumado, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou de cima para baixo, ou seja, foi Deus que rasgou o véu, não Uhum. foi o homem. E nós temos livre acesso. Oh, e quando a gente fala de voltando ao livre acesso, porque eu acho que a base, eu acho que está relacionado muito à questão do secreto. Porque o sumo sacerdote ele entrava uma vez no ano. E alguns historiadores, isso não está na Bíblia, tá? Alguns historiadores dizem que entrava com uma corda, né? Amarrado, porque se Deus fulminasse lá, puxava. Porque, olha que interessante, relacionamento com Deus é fácil? Sim e não. Porque assim, ele é acessível a todos. Só que Deus ele é um Deus zeloso. Ele ama a verdade e detalhe, ele é santo. Então assim, como que a gente, sendo homem, a gente se posiciona em santidade diante de Deus? Porque se você for ver na, na vestimenta do sacerdote, tinha uma parte da vestimenta que estava escrito santidade ao Senhor, ou seja, separado ao Senhor, ou seja, homem, você foi chamado por Deus, então você é separado, você foi escolhido. Mas como você se porta como escolhido? Porque tem escolhido que pensa que não, ele vai brincar na lama. Ele se suja. A Bíblia fala, né, que tinha um homem que estava com as vestes sujas, né? E Satanás era Josué, o sumo sacerdote, se não me engano, pós-exílio, e diz que Satanás lhe acusava, né? Aí diz que Deus ele trocou as vestes de Josué.
o sumo sacerdote, porque olha que interessante, Josué não representava só ele, a vida dele, ele representava a nação de Israel. Ou seja, a nação de Israel estava sendo acusada ali também, no mundo espiritual. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tipo assim, nós homens precisamos ter santidade. Nós precisamos ser santos. Ô, Rogério, mas que papo antigo esse? Eu falei assim, não, é mais atual do que você pensa. Deus, ele é santo e ele quer que a gente seja santo. As nossas mãos têm que ser santas, os nossos olhos têm que ser santos, a nossa boca tem que ser santa. Então, assim, Rogério, mas como você faz? Ele falou assim, poxa, eu entro em ambiente que às vezes eu falo assim, Deus, eu por minha vontade, às vezes eu não teria vontade de entrar aqui não, Deus, sendo bem sincero. Mas eu entro porque eu falo assim, ao longo dessa jornada, né, em empresas que eu passei, eu sei do legado que eu tenho deixado, porque eu sei do meu caráter, eu sei de onde eu vou, as pessoas elas veem algo diferente. Eu nunca precisei falar para ninguém que eu sou crente, e nunca precisei falar para ninguém a respeito de ministério, eu nunca precisei falar. E até hoje, e vou continuar, porque Deus não me deu essa orientação. Você, quando você chegar lá, você apresenta a sua credencial. Deus não me pediu isso, Deus pediu para mim ser a imagem de Deus. Então, como que eu me posiciono nos lugares que eu vou? Como, às vezes, você tem que ser sábio. Sabe Jesus? Os fariseus falavam umas bobagens ali, Jesus olhava, Jesus nem respondia. Então, tipo assim, não é que o cara Jesus era um monge, tinha. Não, na verdade é sabedoria, é autocontrole, é você entender, você tem empatia. Fala, poxa, a pessoa não sabe o que ela está falando, ela não tem entendimento. Fala, poxa, não, mas tem que ser assim, a pessoa não sabe com quem que ela está falando. Mas peraí, mas ela precisa saber? É tão importante, o Rogério é tão importante assim. Então eu aprendi, Jesus me colocou no coração, ou seja, Deus tem ministrado ao longo do meu trabalho, né, daquilo que eu faço, que eu não preciso ser melhor que ninguém. E eu me coloco no lugar de servir. Eu chego em muita empresa, eu tenho que tratar com o diretor, com o gerente, e às vezes, por ter conhecimento, e eu falo que isso é mérito de Deus, tá? Eu acho que ele fez esse HDzão aqui e colocou bastante informação. E ainda assim, ainda assim, tem muitas, e não é coisa passada, isso é constante, acontece. Tem situações desafiadoras que eu me pego, eu e Deus, eu falo, Deus, e agora? O que que eu faço? Que é complexo até para mim. Poxa, estudei, me dediquei, mas ao olho nu eu não consigo. Eu falo assim, Deus, e agora? O que que eu faço? Qual que é a estratégia? Cara, Deus ele é fiel, que Deus ele nunca despediu o filho vazio. Deus sempre me deu uma estratégia, Deus sempre me ajudou. Mas por quê? Eu sei que eu sou filho dele. Eu estou conectado com ele, então eu preciso fazer o quê? Entender que eu sou santo. Eu preciso ter uma postura de entender que Jesus, ele viveu um ministério de santidade, só que no momento que, se você for ver pela tradução judaica, ele deveria ter sido lavado os pés dele, ele era o mestre. Jesus, ele quebrou esse paradigma e falou, cara, eu sendo mestre e senhor, e sou, eu vou lavar o seu pé. E se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Olha que interessante. Então eu entendi que o meu lugar, olha, como empresário, consultor, quando eu vou nas empresas, não é sobre mandar, sobre estar certo. Eu estou para servir. Eu falo, pessoal, na verdade, a minha posição sabe o que é? Eu estou aqui construindo uma ponte, eu estou ajudando vocês a construir uma ponte. Mas sabe qual que é o meu papel? Eu estou segurando essa ponte. Sabe para quê? Para você passar. Foi Legal. o que Jesus fez. Jesus, ele Boa criou uma analogia. ponte. Jesus criou uma ponte, um abismo, né? Tem até alguns desenhos, algumas caricaturas, que o pessoal, a turma tá levando, cada um levando a sua cruz, como Jesus nos instruiu, e diz que essa cruz, ela se torna uma ponte para você chegar no lugar que Jesus preparou. Então, assim, puxa, será que nós temos construído ponte ou será que nós temos destruído? Porque a Bíblia vai falar o seguinte, né? O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Verdade. E às vezes as pessoas são então assim, como que a gente faz para entender, né, e se retratar, né, porque poxa, você tem conhecimento, você estudou, legal, mas ninguém é dono da verdade. E às vezes a forma que você faz, você pode ferir o irmão. E aí, como é que você se retrata? Porque Jesus falou assim, ó, você trouxe a tua oferta. Se você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, cara, deixa a sua oferta, ela se reconcilia. E Jesus falou assim, o que é mais importante não é a sua oferta. A sua oferta é importante, mas isso vem em primeiro lugar. Então, como você se relaciona com as pessoas? Isso foi um desenvolvimento muito grande para mim, sabe por quê? E ao longo dos anos,
Deus, ele tem trabalhado comigo. Ainda não estou 100% não, tá, pessoal? Não sou nenhum fariseu, mas, Deus, ele continua trabalhando no meu coração, porque às vezes o nosso ímpeto, tipo assim, e você vai ficando mais velho, né? A sua tolerância vai baixando. Não sei, não sei se você já percebeu. Pelo menos no meu Nem caso. chegou nos 40 ainda, tá? Imagina que já chegou nos 43, 42, 44. Não, mas 44. aí você tem que calcular, você tem que pegar a minha infância, né? Lembra que eu falei? Eu já tá conectado já com o pessoal mais sênior, né? Então, mas olha que Um interessante. jovem senhor. É, isso aí, um jovem senhor. Então, olha que interessante. Eu preciso entender, puxa, como que o cara pensou naquilo, né? Qual foi a linha de raciocínio? Porque Jesus ele fazia essa analogia. Jesus era muito humano, né? Então não é sobre você estar certo, você ter o melhor processo, a melhor técnica. Tem pessoas que eu tenho que falar 3 vezes, demonstrar e às vezes até desenhar. E tem problema nisso? Não tem problema nenhum. O importante é que a pessoa entenda. Amém. Não é sobre eu entender. Eu falo assim, como que você vai fazer? Eu falo assim, ó, eu preciso falar sobre o raio lá na matemática, né? Muita pessoa não gosta de matemática por quê? Desculpa, professores, é didática, desculpa, tá? Mas eu tenho que falar. Então, assim, como que a gente prepara para ensinar? Pô, o Luciano, ele tem os filhos dele. Como que ele ensina? E, às vezes não é de uma forma técnica, é o natural, é o E às simples, vezes é o dia a dia. é diferente como ele ensina o Felipe do Vinícius, né? Justa, porque cada Exato, um tem um Cara, perfil, é exato. cada um tem uma verdade, pastor. personalidade. Então, assim, como que a gente faz para a gente demonstrar Deus nas coisas simples? Uhum. Ou seja, e às vezes você tem que ter muito cuidado, porque assim, tem questões que você olha e você fala, eu consigo resolver isso aí. Deixa comigo, eu resolvo. Só que o Espírito Santo pergunta para você, como se fosse uma norma, né? Fala assim, você pode? Sim. Mas você deve? Eita. Você pode? Podemos. Você deve? Essa norma, Nossa. ela sai da onde? Sabe do que Paulo falou? Tudo me é lícito, mas tem tudo me convém. Eu me lembrei disso na hora, assim. Tudo me é eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. Por quê? Além do seu filho, eu sou santo. Eu sou separado, eu estou sendo santificado. E a Bíblia vai dizer o seguinte, fala assim, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Uau. Bem-aventurado, ou seja, nós somos bem-aventurados. Então, assim, homem, você que está me ouvindo, primeiro passo, como eu penso? Uhum. A gente estabelecer essa consciência que nós somos santos. Nós somos, pô, eu sou melhor que o meu irmão, o cara que não aceitou Jesus, de forma nenhuma. A diferença de você para a pessoa que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, é que você se relaciona com Deus. E ele está vivendo pela misericórdia, que Deus está guardando ele também. Que olha que interessante. Deus, eu costumo dizer assim, Deus ele não tem filho predileto. Na verdade, ele ama todos. A diferença é que nós, que somos santos, que fomos resgatados, nós se relacionamos com eles. Mais uma vez que Jesus falou assim, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. E para ser um pouco mais incisivo, pastor Luciano, eu vejo muito que Jesus falou naquele grande dia. Isso que pega muito, né? Jesus falou assim, ó, naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, nós pregamos em teu nome, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, até os mortos, os demônios, enfim. Sabe tudo aquilo que os discípulos voltaram, falaram, se maravilharam do que Jesus deu poder para eles fazer? Jesus vai falar naquele grande dia abertamente, ou seja, para todos ouvir, falou assim, ó, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Jesus está falando o seguinte, eu nunca tive relacionamento com você, você nunca se relacionou comigo. E falou, cara, e você fez tudo isso? Sim, porque no nome de Jesus há poder. No nome de Jesus há poder. Ou seja, eu posso estar tudo errado. E posso estar falando em Deus e uma pessoa ser convertida. Porque Paulo falou isso. Falou, uns pregam por amor, outros pregam por ganância, por dinheiro, por fama. Mas ele fala, ele resume, fala, mas o importante é que o reino seja propagado. Então, assim, hoje nós vivemos dias que são dias trabalhosos, tá? São dias trabalhosos. Então, para você não ficar refém de falsas doutrinas, você precisa entender, você é santo. Você precisa ler a Bíblia, você precisa se consagrar, você precisa ter esse relacionamento com Deus e levar Deus para todos os lugares. Você precisa levantar um altar para Deus. Eu acho interessante, né? Se você for ver no Antigo Testamento, lá, Jacó, Abraão, Isaac, todos eles, quando Deus se relacionou ou falou, liberou uma palavra para eles, o que aconteceu? Eles levantavam um altar. Se você for ver lá em Betel,
que traduzir quer dizer casa de Deus, onde Jacó pegou. O cara, ele saiu fugido pela vida dele, com o irmão dele, que ele roubou A a primogenitura de Esaú e ele saiu fugido. A única coisa que ele tinha era um pedaço de pedra, ele dormiu na pedra, e ali Deus deu um sonho para ele que uma escada vinha do céu e tocava na terra, os anjos de Deus subiam e descia. Aí ele falou: que lugar terrível é esse, cara? Deus está aqui, eu não sabia. Mas por quê? temor. Deus, Deus, ele é o maior interessado em que a gente tenha uma vida santificada. E Amém. de verdade, quando eu falo de santificação, Rogério, isso é conversa dos antigos. Eu falei, não, isso é mais atual do que você pensa, sabe por quê? Não tem como. E eu sou uma pessoa que eu gosto, pessoal, desculpa, mas não tenho vocação para ser tradicional. Não tenho. Deus não me chamou para ser tradicional. Eu gosto, Deus me chamou para o poder, para o fogo, para o fire. E assim, mas para o fogo vir, galera, não é de qualquer jeito. O que Elias fez? Ele parou o altar, ajustou o altar. Então, assim, homens, todos os dias, visita o seu altar, vê como é que tá esse altar, porque assim, às vezes a gente está esperando que Deus vai vir com a visitação, Deus vai vir com um mistério novo, uma renovação, mas seu altar tá bagunçado, você Tá tem que- coisa que você precisa ajustar, você precisa voltar, você precisa reconhecer, você precisa se render, você precisa se entregar. Entender, porque você foi resgatado por Deus, mas você, às vezes, tá lutando com Deus, você está na resistência. E qual é a melhor vontade? Deus, uma vez, ele falou para a nação de Israel: olha que interessante, né? 70 anos no cativeiro, isso ia acontecer, e ele falou assim: ó, falou pelo profeta Jeremias: bem sei eu os pensamentos que eu tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal. Mas olha, aí alguém vai dizer: fala, não, mas isso está no Antigo Testamento, Rogério, eu concordo com você, concordo com você. Mas não é o mesmo Deus que a gente está falando? Será que o pensamento dele, ao nosso respeito, é mau? E Jesus falou assim: se você sendo maus, se o filho pedir pão, você não vai dar pedra, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, assim, o que a gente precisa buscar? A gente precisa buscar o quê? Santidade. A gente precisa entender que nós fomos separados por Ele e a gente precisa viver essa, essa novidade, viver em novidade de vida e viver em gratidão. Sabe, tem um hino da harpa cristã, aí agora revelei agora, tá vendo? É, que fala assim: mais grato a ti, mais consagrado, mais humilhado, faz-me Senhor. E sabe o que me chama a atenção? Passou, tem tempo, né? Não, Então bora. segura, pedrada. Vamos lá. Homens, põe o capacete aí, tá? Olha que interessante. Às vezes a gente atribui, como eu falei que eu ia muito no ciclo de oração, a gente atribui todo esse enredo, né, de poder, de buscar a profecia para as mulheres. E o homem, trabalhador, provedor. Legal. Tem um salmo, e esse salmo ele tá remoendo, já faz mais de um mês já. E diz assim, no salmo, se eu não me engano, no salmo 78, tem uma estrofe que vai dizer assim, fala assim: e os homens, os valentes, ou seja, os valentes de Efraim, armados, retrocederam no dia da peleja. Os homens valentes, preparados, não eram só valentes, os homens valentes, armados, retrocederam no dia da peleja e não guardaram o concerto com o Senhor seu Deus. Senhor Jesus. O que eu estou falando? Isso é na época do salmista, né? É daquela época. Não, pessoal, é para hoje. Deus estabeleceu uma incumbência, um encargo sobre nós, sobre homens, né? Só que às vezes a gente tem se perdido na curva, a gente tem deixado, a gente tem passado o tempo, a gente tem dormido, e na verdade, aí as mulheres, eu fico vendo, e às vezes, sendo bem honesto, eu vejo as reuniões que eu vejo das mulheres fazer e tal, cara, eu vejo uma presença, eu vejo uma manifestação de Deus, e o dos homens, os caras, tudo aqui, ó, tudo geladão. Eu falei, Tudo meu Deus do carrancudo. céu, o que que acontece? Então Deus, ele precisa fazer o quê? Cara, dar um coração novo pra gente. Tirar, tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. E detalhe, pedir uma renovação do espírito para que a gente venha desfrutar daquilo que ele quer. Eu falo, cada ajuntamento de homens era para ser uma manifestação, era para vir palavras rema, era para vir direcionamento, era para ter profecia. Para mim faz muito sentido, isso para mim é a coisa mais natural. Tá Paulo e Silas orando
e diz, o Espírito Santo levanta um profeta e fala assim, ó, separa para mim Paulo e Barnabé e Paulo, que eu tenho, na verdade não é Silas, era Barnabé e Paulo, que era a primeira viagem missionária, para a obra que eu tenho destinado. Foi a primeira viagem missionária. Mas se os homens não tivessem reunido orando, consagrado, isso ia acontecer? De jeito nenhum. Então Deus ele quer fazer, só que a gente não dá oportunidade. Fala, Deus, eu não estou com tempo para você agora, não. Estou muito ocupado, Deus. Passa depois. É mais ou menos assim que a gente está falando para Deus. Então, assim, se a gente for parar para pensar, Daniel Berg e Gunnar Wingre, se eles não tivessem se consagrado, tivessem reunido num culto, no lar, né? Eles estavam numa casa orando, o Espírito Santo de Deus falou para eles, para Belém. Eles foram procurar, só tem 2 Belém, o da Judeia e do Pará. Deus mandou os missionários para onde? Belém do Pará. Foi onde começou. Detalhe. E eles tinham essa palavra. Foram para uma igreja, não vou falar o nome da igreja para não gerar nenhum desconforto. Foram excomungados da igreja, porque eles começaram com sinais diferentes. O pessoal falou: peraí, isso aí é diferente, isso aqui não é daqui, não. Isso tá meio fora daquilo que a gente acredita. Então, às vezes, a gente quer colocar Deus numa caixinha. A gente quer fechar Deus em dogmas, em leis que são criadas por nós mesmos para nos agradar, para nos proteger. E a gente esquece que o Espírito Santo de Deus ele quer atuar, é o maior interesse dele, está aqui. Por isso que Jesus falou assim: ó, o único pecado que não vai ter perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E meu irmão, desculpa, tá? Mas eu tenho que falar. E a maior blasfêmia que o meu entendimento que eu tenho é a resistência a respeito do Espírito Santo de Deus, que ele todos os dias nos visita. E a gente, o Espírito Santo, passa depois. Meu Deus, Passa depois. misericórdia. Só que, ó, vou falar para você, reflexão, tá? E atenção. Vai ter um dia que a igreja, os escolhidos, ela vai ser arrebatada. Aí esse espírito, ele não vai estar mais na terra. Aí ele não vai estar mais. Aí, meu irmão, aí daí para frente o caso é mais sério. Então, assim, aproveita o tempo oportuno que nós temos, repara o seu altar, viva uma vida santa com Deus, né? Em tudo que você colocar a sua mão, pede para Deus santificar a sua mão, os seus pés, aonde você pisa, os seus olhos, a sua mente, a sua boca, os seus ouvidos. Tem coisa que você vai ouvir assim, fala, cara, isso aqui não me agrada, não, cara. Deus não tá nisso aqui numa conversa torpe. Pô, o pessoal só falando palavrão, fala, cara, o que que isso tá me edificando, me agradando? Eu falo assim, eu tô numa roda. O pessoal tá só falando de palavrão, só falando bobagem, e eu vou pensar que o Espírito Santo de Deus vai vir aqui? Das duas, uma. Ou você se posiciona, galera, vem cá, eu tenho algo mais interessante para falar para vocês. Ou você fala, galera, ó, deu meu tempo, fui, parti, Deus tem coisa melhor para mim. Isso. Então, viva uma vida santa. Pô, Rogério, mas aí você faz assim, essa é minha busca diária. Essa é a minha busca diária, todos os dias. Ô, Rogério, pisou na bola? Ah, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu quero acertar. Eu oro, eu choro nos pés do Senhor, que eu falo, Senhor, eu quero ser melhor, eu quero ser santo, eu quero morar no céu. De... Tô concluindo, tá? Não, Ó, tá bom. de verdade, eu gosto muito daquilo que o apóstolo Paulo fala, que ele fala o seguinte. E ó, não estou falando de um evangelho franciscano, não, tá? Um evangelho de pobreza, não. Eu acredito que Deus ele tem interesse em nos prosperar, como eu já tenho feito. Mas Paulo ele diz uma coisa que é bem interessante, que ele fala assim, se nós esperamos em Cristo tão somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nós temos que esperar mais, ou seja, nós vamos morar na mansão celestial. Nós vamos morar no céu. Jesus falou isso. Porque se eu for, eu vou preparar lugar para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Cara, olha o cuidado de Jesus. Jesus ele veio, Jesus é diferenciado. ele veio, ele nos ministrou, deixou um evangelho, deixou um legado, criou um caminho e ainda falou assim, galera, ó, fui preparar um lugar para vocês. E, ó, não vou deixar vocês órfãos, eu tenho a Espírito Santo de Deus. E olha que interessante. Ah, pastor, vamos embora. Olha, olha que interessante. Fica à vontade. O Espírito Santo de Deus, Deixa Deus te usar. o Espírito Santo de Deus, ele é o maior dom que nós temos. Uau. É o maior dom que nós temos. E você pensa que foi fácil? Conversa. Deus falou, viu a maldade dos filhos dos homens, falou, o meu espírito não vai contender com o homem, pois ele se enfraqueceria, ele se entristeceria. Jesus subiu, falou assim, eu vou, se você for ver no texto,
Fala assim, se eu for, eu rogarei, eu vou pedir com súplicas para Deus liberar um outro consolador, porque Jesus falou para você, eles sozinhos não conseguem. Aí o pessoal tá orando no cenáculo, 10 dias, e a nada da promessa de Jesus, nada. Quando pensa que não, no 10º dia, chamado dia de Pentecostes, né? Tá lá em Atos 2, né? Diz que veio um vento forte e impetuoso e foram vistas entre eles como língua de fogo, ou seja, eles tinham descido. Eu acredito que para a humanidade, pastor, você foi o dia mais feliz. Boa. Depois que Jesus foi morto e ressuscitou, o nosso Senhor, ele vive, ele não está morto. Amém. Depois que ele ressuscitou, o dia mais feliz da terra, sabe qual que é? Foi quando o Espírito Santo de Deus desceu. Ele falou assim: ó, vocês não estão sozinhos. Vocês têm Boa. apoio. Então a gente não precisa fazer. De verdade, a gente faz força com a nossa mão. A gente quer fazer tudo na nossa mão. E o Espírito Santo de Deus, ele quer nos ajudar. Eu falo assim: deixa eu te ajudar nisso aí. Sabe, às vezes você está querendo fazer um móvel. E veio o Espírito Santo e falou: cara, eu sou especialista nisso aí. E eu não dou espaço. Eu falo, não, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Eu sou o provedor, eu sei que é sua responsabilidade, é seu encargo. E longe de mim querer tirar isso de ti. Mas se atenta, porque o Espírito Santo de Deus, em cada momento, ele está te convidando, ele está te atraindo, ele está querendo se relacionar. Aleluia. Ele quer se relacionar. Então, assim, o maior dom que nós temos como homem é você ter o selo da promessa. Porque o João Batista, ele falou, e olha que interessante, né? João Batista falou de algo que ele não pôde desfrutar. Os profetas profetizaram Jesus e não viram Jesus. E João Batista falou assim: ó, eu batizo vocês com água, mas vai vir um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quando eu leio isso aí, meu irmão, eu não consigo ser tradicional, não tem como. Não tem como. Então, assim, Deus, ele quer nos queimar, ou seja, ele quer queimar, ou seja, toda essência pecaminosa, Deus, ele quer fazer a gente queimar e suba um cheiro suave das nossas vidas, ou seja, daquilo que é das nossas boas obras, para que Deus seja glorificado. Porque eu pego muito o exemplo de Eliseu. A mulher todo dia via ele passando e fala assim, e não tinha escrito que ele era profeta do Deus Altíssimo. Eu falei assim, mas esse é um santo homem de Deus. Como ela sabia, né? O posicionamento dele era diferente. Ou seja, e hoje nós vivemos um mundo. Antigamente as pessoas identificavam o cristão pela roupa, né? Que é balela também. Desculpa falar. Mas, lógico, eu acredito que as pessoas elas têm que andar numa veste decente, né? E se tiver dúvida, pergunta para o Espírito Santo de Deus. Fala, Espírito Santo de Deus, essa roupa em mim, tá bem? Tá Tá, bacana. tá legal? Tá. Te agrada? Então assim, pergunta para ele. Então assim, eu não vou me prender a usos e costumes. Eu falo assim, é sobre presença, é sobre o amor dele foi derramado sobre nós. E o Espírito Santo de Deus foi selado em nossas vidas. Eu lembro uma vez, o Luciano ele participou desse momento, para mim uma experiência muito interessante. A gente estava em São Paulo e foi ministrado, né? Os pastores ministraram sobre o Espírito Santo de Deus, mas assim, veio um ambiente de temor na igreja. Aquele dia foi surreal. Não, cara, eu falei, cara, o negócio aqui tá sério. E Deus me deu ousadia, né? Acabei não falando o tanto dessa ousadia. Eu falei, Deus, eu sei que normalmente a galera pede pro Senhor descer, mas eu falei assim, falei, Deus, eu sei que o Senhor tem uma sala que os seus filhos te adoram. Leva essa galera para essa sala, meu irmão. Aí foi que o negócio virou mesmo. Ali, aí eu vi um negócio diferenciado, mas Deus fez isso só porque eu pedi. Falei, não, o maior interessado era ele. E na verdade ele colocou no meu coração essa confirmação. O maior interessado em fazer isso, em derramar da presença dele, ter uma porção da presença dele, é ele. Quem quer se manifestar nas casas? Quem quer se manifestar nas escolas? É ele. Ele é o maior Amém. interessado. Aleluia. Só que às vezes a gente não tá sendo essa ponte. A gente tem que começar a construir ponte, a gente tem que ser construtor, construir essa ponte para que as pessoas possam desfrutar. Às vezes a gente é fominha, a gente só quer Deus pra gente. Oh, Deus está comigo no meu secreto. Verdade. Legal? E a gente não manifesta Cristo para ninguém. Eu falo porque quando eu vim para Jesus, o nível de ousadia era tão grande. A minha esposa vai lembrar disso aí. Eu tinha uma maleta que era da Escola Bíblica de Obreiro. Vocês não dão risada, não. Tiaguinho, eu tô vendo você dando risada aí. Essa é a antiga. E assim, cara, e eu aprendi muito. Pastores sênios, assim. O tema era dar instrução ao sábio e você e se fará mais sábio.
Cara, tinha cada ministração que a gente ouvia, eu falei, cara, puxa, era um ensinamento que te preparava mesmo. E eu tinha minha Bíblia, tinha uma harpa cristã, tinha um suportezinho por telefone, na época não era assim não, né, era um tijolinho pequeno. E e tinha uns feixezinho que eu enchia de folheto. Ah, mas eu não conseguia ver uma pessoa que eu não entregava um folheto e falava assim: "Ó, Jesus te ama, Jesus tem uma obra, Deus quer fazer uma obra na sua vida". Então, assim, eu tinha muita fome, eu tinha muita sede. Deus me deu essa ousadia. Se for para falar com qualquer pessoa, eu não tenho milindre para falar, eu falo com qualquer pessoa. Então, assim, isso vem de quem? É do Rogério? Não, isso é dom de Deus e a gente tem que usar isso aí. Então, assim, quem nos capacita? É o Espírito Santo de Deus. Ele que nos capacita. Então, assim, ó, se você está em dúvida, você, homem que está me ouvindo, fala, cara, eu tô em dúvida de se Deus. Olha pro Rogério. Deus fez na minha vida, Deus ele pode fazer na sua vida. Amém. Amém. Bom, Eu acredito nisso. Uau. fiquei bastante. Eu Obrigado devia. aí pela Cara, muito, oportunidade. muito forte isso aí que você falou. E tem um ponto muito interessante que você falou ali, é, do homem, né? Como um cara frio ali, e Deus tem que trocar o coração, mas o cara tem que querer, né, cara? E quando você falou aquilo ali, eu não vi outra pessoa. Eu só me vi. E eu fiquei imaginando vários com esse perfil. E esses caras, cara, a gente tem que alcançar esse cara. Ele tem que entender que esse coração de pedra dele não vai levar a lugar algum. Quer dizer, só para um lugar, né? É a destruição. Então, se não tiver, deixar Deus trocar. Deus, como o Rai falou aqui, o Espírito Santo ele é um cavalheiro. Ele é um gentleman. É isso. Gentleman. Ele vai bater na porta. Eu sempre falo isso pro meu irmão. Johnny, eu sei que você tá assistindo. E a minha mãe falou que. Muito lindo o que você falou, Rogério. Valeu, Manes. É, Eu sempre falo obrigado. pro meu irmão assim, cara, Deus, o Espírito Santo, ele é cavalheiro. Igual você falou, Rai. Ele bate. Mas ele não vai invadir. Se você abrir a porta e deixá-lo entrar, aí tudo acontece. Aí vai limpar, cara. Aí a sujeira vai sair, mas lógico, você tem que se permitir. Se você não se permitir, a bagunça vai continuar. O Espírito Santo ele não fica onde tem bagunça, né? É verdade. Não adianta. É. Ele não fica onde tem bagunça. E você falou isso aí, eu linkei. Cara, ó, de tudo que eu vejo sobre Cristo, de Jesus, tudo que eu pesquiso, que eu leio, que eu assisto, eu não levo para outro lugar sem ser para mim mesmo. Eu puxo sempre para mim, eh, puxando a minha história, fechando as lacunas que existem, que existiam, e me preparando para ser um filho, né? Um bom filho aos olhos de Deus, né? Amém. Então Amém. tem que partir de dentro de nós, né? Que a palavra, primeiro, ela, antes de, antes de você falar todas essas coisas lindas que você falou de Jesus aqui, de Deus, de Espírito Santo, primeiro você foi ministrado. Assim. E aí depois vem pra gente, né? E aí a gente pega o que é ótimo, né? E essa Foi tudo ministração, praticamente. Luciano, essa ministração ela é constante. Todos os dias Deus ele tá nos lapidando, tá nos moldando, tá tirando, sabe? Se você for ver a vida de um pastor de ovelha, não é fácil, né? Você sabia que ele passa azeite na cabeça da ovelha? Justamente porque para repelir as moscas, os bichos que tem, na Uhum. verdade. Então, assim, cara, é o cuidar de Deus. Então, assim, eu costumo dizer que eu tenho até um irmão no Rio de Janeiro, tá me ouvindo aí, o pastor Leandro aí deve estar nos vendo aí. É, a gente precisa estar mergulhado no óleo. Aleluia. Uma coisa é você ser passado no óleo. Ó, foi lá, ungiu você com óleo. Legal, bacana, acredito muito nisso. Está na Bíblia, né? Mas eu acredito que nós, como homens, tem que estar mergulhado no óleo, mergulhado no azeite, porque aí a gente não tem tempo para se contaminar com nada. É verdade. Então, assim, e quem tem esse azeite puro? É só ele. Então a gente não tem outras fontes, né? Quando eu vejo Pedro respondendo, né? E Jesus ali, Jesus ele foi de verdade, aquela parte de Jesus, pra mim, eu gosto muito daquela parte. Vocês não têm ideia como eu gosto daquela parte, né? Jesus tá ministrando, Jesus pega a turma e fala assim: vocês vieram atrás de mim por causa de pão, né? Né? E ele mandou assim, Mandou a sem, real. não, sem milindre. E a galera disse que começou a ver que ele falou: ó, vocês vieram por causa de pão, os vossos pais comeram pão no deserto e morreram, mas Deus dá o verdadeiro pão. Ele fala assim: quem come minha carne e bebe meu sangue tem parte comigo e eu ressuscitarei no último dia. Isso é sério. Eu já fiquei imaginando, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei imaginando. Já pensou se uma pessoa lá onde eu morava em São Paulo, na Praça da Sé,
começar a pregar e falar assim, ó, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Será que a gente ia dar crédito? Consegue É, entender? Então, assim, pelo nível que beira até absurdo, né, a pessoa falar isso, né? Mas Jesus, ele falou isso, mas o conhecimento dele estava fechado. E diz que muitos, pois, dos seus discípulos, lá em João 6, se eu não me engano, no versículo 66, a partir de 66. Aí fala que muitos, pois, dos seus discípulos já não andavam mais com ele e tornavam para trás. Aí diz que Pedro foi chegando e falou, tipo, ô Jesus, dá uma amenizada aí que o negócio tá ruim pro ministério, né? Foi, Jesus olha para ele e falou, se vocês quiserem, pode ir também. Simples assim. Aí Pedro, ele, ali eu acho que ali tá a chave, né? Fala assim, mas para quem? Não é para, o pessoal fala para onde, né? É para quem iremos nós, sendo que só tu tem palavras de vida eterna. Aleluias. Para quem? Ou seja, nós não temos nenhum outro mestre, nós não temos nenhum outro que pode nos ministrar acerca das coisas do céu, do que vai acontecer. Só tinha Jesus. E hoje nós temos quem? O Espírito Santo de Deus. E de detalhe, às vezes as pessoas pensam, imagina que lá na Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É como se as pessoas imaginassem, o Espírito Santo de Deus é Júnior. Não é, é Deus. E olha que interessante, Jesus ele falou, só para mim concluir, meu Deus do céu. Não Tá. existe Espírito Santo Kids. É. Não, mas olha que interessante. Jesus falou assim: se alguém me amar, será amado de meu Pai. E virei eu e meu Pai e faremos morada nele. Virei quem? Eu e meu Pai, e faremos morada nele. Por intermédio de quem? O Espírito Espírito Santo de Santo, Deus. é isso aí. Então, por isso que eu falo, o maior dom que nós temos hoje, É o eu Espírito bato nessa. Santo. Vocês estão me ouvindo? Ó, o maior dom que nós temos é o Espírito Santo de Deus. Aleluias. É o Espírito Santo de Deus. que E, privilégio. e ele, ó, ele é o maior interessado em fazer mais. Amém. Então, assim, se permita ser usado por Deus, estenda a mão, não tenha. Às vezes eu falo assim, ó. Rogério, e às vezes Deus pede pra você falar alguma coisa, eu falo assim, mas eu falo na hora. Porque eu sei que a minha carne não tem capacidade de produzir algo dessa magnitude. Eu não tenho. Tô sujeito a erro? Tô. Reconheço, tô sujeito a erro. Mas eu prefiro errar de ter feito algo que eu ouvi do que eu não ter feito, do que não obedecer. Porque o exemplo de Saul para mim é muito pesado. É muito pesado. Então, assim, eu prefiro andar em obediência. E ter esse entendimento. E quem vai nos ajustando? O Espírito Santo de Deus. Fala assim, cara, ó, você tá fora. Ó, você tem ideia? Olha que interessante como que é. O Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração que não era mais para mim prospectar. Uau. E se tem um dos caras que é mais hunter da turma aqui, É você. tudo bem, não é que eu sou o mais, na verdade eu sou o mais cara de pau, né? Eu costumo brincar que a Adriana ela vende na sutileza, o Luiz ele vende pela estratégia, e eu sou aquele camelô que bate de porta em porta. Ai, que legal. Assim, amigos, eu devia ter trazido um papel para anotar as coisas que vocês Foi muito deixaram, bom. mas assim, gente, deixa eu wrap up, deixa eu dar uma fechada aqui, até porque por conta do horário. E assim, até para vocês estarem contextualizados, quando eu estava pedindo para os amigos falarem, e eu falei assim, ó, vocês que vão falar, eu quero que... E assim, nossa, foi muito gostoso. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Homens, quando eu, pastor e o Luciano, quando eu estava cuidando de jovens junto com a minha esposa, eu falava para os meninos assim, ó, depois da sua opção por Cristo, a sua segunda mais importante opção é pela sua esposa, é por quem você vai casar e vai dividir a sua vida, porque ela pode te colocar para cima ou para baixo. Então, tome essa decisão com muito cuidado e, e tome com temor, perguntando ao Senhor, Senhor, é essa pessoa que o Senhor tem para mim? Então, e isso te dá um senso de pertencimento ao Senhor, assim, que é incomensurável, não tem tamanho. E aí, o pastor falando, eu lembrei do Tassos Licurgo, que é um pastor que eu adoro, ele Muito tem bom ele, eu gosto. muito conhecimento. E aí, o pastor estava falando de Espírito Santo, e ele fala assim: pô, legal, né, Espírito Santo, pá. Aí você imagina, você tá lá no céu. Eu gostaria de conversar com Abraão, ter a oportunidade de conversar com Isaac, com esses caras, né, homens da fé. E assim, eu acho que eles vão fazer uma pergunta pra gente. Cara, Rainero, como é que foi viver com o Espírito Santo?
Meu Deus, Valeu isso a me pena toda não, a minha luta aqui para você chegar nesse. isso Como foi lá? me dá um senso de Cara, responsabilidade meu Deus, cara. Não tinha gigantesco, pensado sobre isso, cara. gigantesco. O pastor Tassos Licu, cara, isso caiu uma ficha, uma Uhum. pedra na minha cabeça, Caiu na minha agora. entendeu? Nossa, eu comecei, Espírito Santo, Senhor, me perdoe, que às vezes eu não te dou o valor que você tem na minha vida, não te dou o cuidado que tu tens na minha vida, sabe? Homem, o teu primeiro ministério é a tua casa, cara. Seja você solteiro, casado, mora com o pai, com a mãe, mora sozinho, é a sua casa. Seja louco por Jesus mesmo. Faz igual o Luciano falou, unge os umbrais, as portas, as janelas da tua casa, o teu travesseiro, unge o teu lugar de trabalho. Coloca o Senhor nas pequenas coisas, nos pequenos passos, nos grandes passos, nas grandes decisões. Se a tua vida de oração tá fraca, tá fria, ore pela sua vida de oração. Seja sincero com o Senhor, chega diante do Senhor e fala assim: Espírito Santo, eu não quero orar. Me ajuda a querer orar. É assim que se faz. Aquele que se ajoelha diante do Senhor é colocado em pé diante dos homens. A Amém. palavra de Deus tem isso para você. Quando você coloca o Espírito Santo como seu aliado, não há quem possa te parar. E assim em todas as áreas, porque ele vai te dando estratégia e vai te falando como orar, e porque a gente não sabe orar. A palavra de Deus fala, então, ora sim, ora por isso, ora pelo teu pai, ora pela tua mãe. Lembra que o Luciano estava falando de aranha? Como é que você acha que chega a essa analogia? Desculpa, essa comparação ao Luciano. É uma estratégia que o Espírito Santo deu a ele e à família dele. O Espírito Santo vai te dar uma estratégia diferente, vai te dar uma estratégia única, porque ele é único, como o pastor Rogério estava falando. Amém? Amém. Crie estratégias para o Espírito Santo operacionalizar, operar, trabalhar na sua Amém. vida. Mas não Amém. tem mágica, amigão. Não tem mágica. É oração, palavra e jejum. Crie estratégias para ler a palavra, como o Luciano estava falando. Bota lá, hoje tem os aplicativos, bota a palavra falada, lê a palavra. Vejam pastores relevantes que tragam conhecimento da palavra para você. Leiam capítulos, leiam livros que você identifica que aquilo vai te orientar e pergunta para o Espírito Santo, Espírito Santo, por onde que eu começo? Qual é o livro que eu leio? E assim, não adianta começar grande, tem que começar pequeno. Lê um pouquinho, vai aumentando o ritmo, ora um pouquinho, vai aumentando, mas cria o costume. Isso aqui é uma excelente ferramenta se ela for usada da maneira correta. Coloque os despertadores. O Luciano estava falando pela oração da madrugada. Você acha que é fácil orar de madrugada, né? Não. A carne quer descansar, quer dormir, mas não, eu esmurro a minha carne, reduzo a escravidão. O Paulo falava isso, a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de ciclano. Você acha que naquele tempo tinha igreja preta, quadrada, azul, morena? Não, não tinha. Era igreja na casa das pessoas, a igreja na sua casa. É a sua esposa que foi colocada ao seu lado, que é a sua igreja, os seus filhos, os seus pais. A gente precisa ganhar os que estão perto da gente, você precisa ganhar a sua própria vida. Convide o Espírito Santo, amém? Nossa, que delícia, amigos. Obrigado, Foi muito obrigado bom. Eu que Muito pelo bom, agradeço. muito bom. privilégio. Deus é bom. E assim, ó, vocês vão me lamentar, mas vocês vão ter que voltar. E a gente vai ficar aqui. Muita honra, a gente Eu volta. quero Não, a gente volta sim. programar para a gente ficar aqui uma tarde falando de Poxa, Jesus, que entendeu? demais, que demais. Falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E a gente não é especial, não, mas a gente deixou o Espírito Santo agir. Amém. Essa é a Uau. diferença, é aquilo que o pastor Rogério Amém. estava falando. A gente deixou o Espírito Santo agir, a gente tem deixado. Eu sempre falo aqui, vocês sabem, eu posso não ser o Rainero que eu era, que o Espírito, não, corrijo, eu posso não ser o Rainero que o Espírito Santo espera que eu seja, mas graças a Deus eu não sou mais o Rainero que eu era. Que olha, o Rainero que eu era é lamentável, sabe? Mas o Espírito Santo tem dado graça dia Amém. após dia, desafio após desafio, e os meus amigos compartilham da mesma coisa, porque eu sei de N experiências que eles já me relataram que eles não são mais o Luciano e o Rogério de antigamente, eles são nova criatura. Não é por causa de feição nossa, não, não é porque a gente é bonito, careca, cabeludo, não, branco, moreno, negão, né? Legal. Como você fala. Não, não é. É porque o Espírito Santo tem feito uma obra constante diariamente nas nossas vidas e a gente tem deixado.
Vai, Espírito Santo. Por É. onde que eu vou? Vou pela esquerda, vou pela direita, vou por cima, vou por baixo. É esse trabalho? É essa esposa que tu queres? São esses amigos? É isso? Cara, aí é maravilhoso. Quando você deixa o Espírito Santo entrar nos detalhes, o Espírito Santo age de uma maneira que é muito gostoso. Aí você começa a ouvir, igual eu falei da calçada ali. E assim, o Espírito Santo ele vai agir da sua maneira. Quando a minha esposa fica falando do Espírito Santo, ela fala: o Espírito Santo é docinho com ela, oh, querido, comigo. Não, se ele for comigo, docinho, eu vou montar nele, eu vou ser até desaforado, e aí eu perco o Espírito Santo, eu peco. Então o Espírito Santo ele me dá na lata mesmo, ele é na carne mesmo. Ah, nunca tá bom pra ti, né, Rainer? E é desse jeito, assim, eu ouço o Espírito Santo. É nítido o jeito que ele fala comigo, assim, e ele vai criar um jeito especial com você, eu creio. E assim, ó, se o Senhor, se você entregar a sua vida para Jesus e ele não mudar a sua vida, você pode vir falar comigo. Tem alguma coisa errada nesse angu aí. Porque olha, ele muda a tua história, ele muda a tua vida, mas você tem que deixar. Ele eis que estou à porta e bato. Amém? Dito isso, obrigado, Tiagão. Obrigado pela força, meu amigo. Tiagão tá aqui na técnica aqui. Obrigado, gente. Obrigado, Luke After, por esse espaço maravilhoso. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que isso, se esse podcast foi relativo para você, foi bacana, compartilhe com as pessoas. Comente, fale conosco ali nos comentários. Ali é um prazer falar de Jesus para você. É maravilhoso. Amém? Deus te abençoe, uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, Valeu, isso aí. amigos. Valeu, Um pessoal. abraço. Valeu, um abraço, tchau, tchau.